Padre Guido, Sim. a gente já está no último bloco, não tem como a gente conversar sobre Nossa Senhora de Fátima e não falar sobre o maior milagre público da história do cristianismo. O senhor disse que Nossa Senhora não foi logo de cara se apresentando que era ela para as crianças. Não. Aliás, até no final eles diziam que era uma bela senhora. Agora, ela prometeu que faria um grande sinal na última aparição, que aconteceu em 13 de outubro. E manteve a sua palavra, né? Conta pra gente o que aconteceu. Exato, estamos no dia 13 de outubro de 1917. Um dia de chuva, muita chuva. Gente, as estatísticas daquela época calcularam de 70 a 80 mil pessoas. E temos, inclusive, até fotografias. Coloca pra gente aí nos enquanto a dão gente até conversa, uma ideia Lucas. de quantas pessoas estavam lá debaixo da chuva. Aí, a gente está vendo algumas fotos reais, essas fotos são reais do dia do acontecimento, cerca de 50, 70 mil pessoas. Sim. E durante as fotos você vai perceber que tem alguns guarda-chuvas abertos ali. Exato. E Nossa Senhora se apresenta, o primeiro gesto que ela faz, se identifica, dizendo: eu sou a Senhora do Rosário. Aí sim ela se identificou. Aí se identificou exatamente na última aparição. Certo. E faz também um pedido oficial. Quero que seja construída aqui mesmo uma capela para lembrar na história as minhas aparições. Certo. O pedido foi atendido, que hoje existe uma belíssima capela, né? E falou também: a guerra vai acabar e os militares voltarão, graças a Deus, para suas casas. Certo. E acertou também, porque logo em seguida tivemos a rendição, portanto, da Alemanha, e reinou por um período, pelo menos inicialmente, a paz. Agora, a um certo ponto, ela disse ainda uma frase, antes ainda do milagre: não ofendam mais a Deus, nosso Senhor, que já está muito ofendido. Veja que ela usou uma linguagem até fácil para se lembrar para as crianças. De repente, Lúcia se levanta debaixo da chuva e diz: fechem os guarda-chuva. Muita gente, olha, não usava o microfone, e começou e se espalhou esta voz. Todo mundo debaixo da água. E deu um grito: olhem para o sol. É aí que aconteceu. De repente, são as palavras dela, rasgam-se as nuvens, o sol aparece como um imenso disco de prata. Apesar do seu intenso brilho, pode ser olhado diretamente sem ferir a vista. Fenômeno que não se pode explicar. Ninguém de nós consegue, com o olho nu, digamos assim, olhar para o sol. Certo. As pessoas contemplam e o sol começa a girar rapidamente como uma gigantesca roda de fogo. De repente para dentro um pouco e recomeçar de novo, com uma velocidade espantosa. E de repente se aproxima da Terra. Foi nesta altura que 70, 80 mil pessoas ficaram até com um medo tremendo e não pensaram duas vezes a se ajoelhar, mesmo no meio da lama, do barro. Acharam que o mundo estava acabando, de repente. Estava acabando, todo mundo, inclusive, batendo-se até no peito, pedindo a misericórdia e o perdão de Deus. E depois, num turbilhão vertiginoso, seus bordos, o sol, adquirem uma cor escarlate, espargindo chamas vermelhas em todas as direções. É exatamente neste momento que, enquanto todo mundo grita, está até com um tremendo medo, os pastorinhos começam a ver a imagem de Nossa Senhora com um traje diferente. Nossa Senhora que se apresenta com São José e o menino Jesus. Isso é interessantíssimo. Quer dizer, a imagem da Sagrada Família também presente Sim, exato. nessa aparição. Sim, Nossa Senhora também das Graças, com as mãos abertas. Nossa Senhora do Carmo. Olha só, estas imagens de Nossa Senhora que vista nas múltiplas devoções do povo do mundo inteiro. Nossa Senhora das Dores também. Das né, Dores também. Sim. E este fenômeno do Sol, por 3, 4 vezes, que parece aproximar-se da Terra e depois volta para o seu lugar. De repente, depois de 10 minutos, termina este fenômeno e o que acontece? Todo mundo se olha na cara com um espanto, mas olha,
todos estavam ajoelhados, se levantam, imaginamos o barro daquela época, nenhuma roupa estava molhada, estava já tudo seco, e nenhuma traje estava sujo do barro. Um fenômeno que não se pode absolutamente explicar. Agora, Diácono Hélio, um pormenor. Nossa Senhora já havia anunciado este milagre do sol. A imprensa, digamos assim, leiga, ou que não gostava dos cristãos, dos católicos, fez questão de marcar a sua presença para depois usar uma ironia, um sarcasmo, uma crítica negativa, né? Porque criou muita expectativa em volta dessa data, né? Exato. Então as pessoas, até publicações ligadas a entidades ateístas, né, ateus mesmo, estavam lá para zombar, né? Passou para zombar. Mas foram obrigados a tiveram cair do cavalo. fazer um passo, cair do cavalo mesmo, né? Fazer um passo para trás, reconhecendo que estavam na frente de algo que ninguém podia explicar. Inclusive, se alguém for um dia para visitar o Santuário de Fátima, no Museu de Fátima se encontram várias edições daqueles jornais que não gostavam da igreja e que tiveram que admitir que, infelizmente, não sabiam explicar aquele fenômeno. Bom, é simplesmente sensacional. E tem um livro chamado Os Milagres de Fátima, não é propaganda não, mas é um livro realmente muito bom, que foi o sobrinho da irmã Lúcia, inclusive, que era padre, que escreveu esse livro ao lado de um jornalista, contando os pormenores dessa história. E ele conta com uma riqueza de detalhe, o que o senhor acabou de lembrar aqui pra gente. É muito interessante. Menos de um mês depois dessa última aparição, do maior milagre público da história do cristianismo, ou não tem outra notícia que o sol dançou, balançou, mudou de cor para 70 mil pessoas, como aconteceu aí, inclusive, como o padre Guido disse, atestado por inimigos da igreja. Gente que não gostava da igreja teve que publicar que foi isso que aconteceu mesmo. Menos de um mês depois, a Revolução Russa aconteceu, Lenin chega no poder, o comunismo pela primeira vez é instaurado como governo em um país que aconteceu na Rússia. Nossa Senhora já havia pedido a conversão da Rússia, a consagração da Rússia e o perigo que a Rússia espalharia os erros pelo mundo, atestando a veracidade também de tudo que aconteceu ali. A gente já conversou em outras ocasiões, o flagelo, o terrível que foi o comunismo, e que é até hoje, infelizmente, a distorção gigantesca marxista comunista espalhada pelo mundo. Enfim, atesta e deixa a coisa maior do que ainda. E o último pormenor que eu queria comentar, Padre Guido, porque em tudo que a gente conversou aqui, questão do anjo e tudo mais, a gente vai aprendendo e atestando verdades de fé já pré-estabelecidas antes ainda das aparições. Nesse livro, diz que como Nossa Senhora aparecia sobre uma pequena árvore, uma azinheira, esse sobrinho da irmã Lúcia conta conta pra gente, Padre Guido, um fenômeno físico que acontecia também nas aparições, que era notado por todos. Exato, que as folhas pareciam que estavam suportando um peso. Portanto, se abaixavam e as pessoas percebiam o movimento estranho das folhas na hora da aparição de Nossa Senhora. Quer dizer, a verdade de fé que atesta que um corpo glorioso, pois Nossa Senhora subiu aos céus de corpo e alma, fisicamente foi reconhecido de maneira simples, como atesta então essas testemunhas, nesse pequeno detalhe. As folhas assim, eram um pouco amassadas enquanto Nossa Senhora estava presente ali. Pois, que coisa, havia até um fenômeno físico. Eu acho sensacional, é rico, é belo tudo que envolve Nossa Senhora de Fátima, as aparições. Vale a pena ler e estudar sobre esse assunto.